Bom, vamos começar com a cobertura mais completa de toda a guerra que ocorre no Oriente Médio, da televisão e rádio no Brasil. Vamos lá. A agência humanitária que faz parte da ONU, chamada de Programa Alimentar Mundial, disse que somente 10% dos alimentos necessários estão entrando na faixa de Gaza desde o início do conflito entre Israel e Hamas. De acordo com a agência, a região enfrenta, abre aspas, fome generalizada, fecha aspas. E a população precisa urgente de assistência alimentar. Ainda de acordo com a agência, dos 1.129, não são poucos, hein? Caminhões que entraram na faixa de Gaza desde a abertura da passagem de Rafah, somente 447 transportavam alimentos. A gente vai lembrando que tem mais de 2 milhões de pessoas ali. Mas nas informações ainda constam que a infraestrutura alimentar em Gaza também não funciona. Abre aspas, apenas 25% das lojas contratadas por nós, ONU, permanecem abertas e outras já esgotaram completamente os produtos alimentares essenciais. Uma crise humanitária vem ocorrendo agora, nesse momento, em Gaza. Eu quero ouvir você, Mano Ferreira. Essa punição coletiva, não vou dizer que seja uma punição coletiva intencional necessariamente, uma pré-ordenada, premeditada, mas ela está ocorrendo. E a população de Gaza está sendo penalizada nesta guerra. Como fazer para Israel cumprir seus objetivos de neutralização do Hamas sem esse tipo de ação, como, por exemplo, a incursão no hospital de Al-Shifa? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas. Boa tarde à nossa audiência da Jovem Pan. Esse é o grande desafio dessa guerra, um desafio que é aumentado pela postura terrorista adotada pelo Hamas, porque não foram poucos os relatos de que o próprio Hamas também roubou suprimentos essenciais de equipamentos civis na faixa de Gaza. Roubou, inclusive, suprimentos de hospitais, segundo funcionários da própria ONU. Então, a situação é muito complicada. O grande desafio é como fazer com que os suprimentos essenciais cheguem até a população civil, de fato, sem que haja, no meio do caminho, um roubo, um desvio, né, um atravessamento por parte dos terroristas do Hamas. Esse é um imenso desafio nessa guerra, e um desafio que tem também repercussões políticas para o dia seguinte, porque você sabe que, mais do que o desafio militar de neutralizar o Hamas, o grande desafio de Israel é conseguir construir condições políticas para a paz duradoura no dia seguinte. E isso passa por ter condições de diálogo após o fim da incursão militar. E quanto maior o sofrimento da população civil, maior será o ressentimento e maiores serão os traumas por parte da população palestina, que dificultará, portanto, a possível construção de um acordo. Meu querido Davi, nós estamos falando aqui de extinguir o Hamas. Agora, as lideranças do Hamas não estão na faixa de Gaza. Alguns, inclusive, segundo eu vi uma reportagem, se não me engano, na Fox, são bilionários. Não falei falei bilionários. E, evidentemente, embora estejam uniformizados, não são um exército, eles podem tirar o uniforme e se misturar com a população. Como fazer esse combate ao Hamas? Se Israel também permanecer em Gaza para garantir a sua segurança, vai acontecer o que já aconteceu com a União Soviética no Afeganistão, mais recentemente com os Estados Unidos no Afeganistão, antigamente, nos anos 70, até 1975, no Vietnã, e também com o próprio Israel, que foi obrigado a deixar o Líbano. Esse tipo de ocupação pode ser também algo desastroso.
é um problema muito complicado. E a gente tem que lembrar também que tem 238 reféns que a gente não sabe em que condições estão sendo mantidos. Estão aí no meio, provavelmente pior do que os habitantes de Gaza, com certeza, aliás, não provavelmente, óbvio, porque estão em túneis, estão escondidos, com pouca ventilação. Então, que situação dramática para todos, hein? E é uma guerra, Davi, que eu não sei se vai terminar logo, não. Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os colegas da mesa, a grande audiência da Jovem Pan. Para mim é sempre uma honra poder participar. Capês, assim, é a falência da humanidade, né? A falência do ser humano. A guerra por si só é o atestado mais absoluto da falência do gênero humano, né? Então nós estamos falando aí de falta de alimentos para civis na faixa de Gaza. Mas também a gente não sabe até certo ponto como é o controle dessa chegada dos alimentos pelo próprio Hamas, pelo grupo terrorista Hamas, né, que muito provavelmente se apodera ali daqueles alimentos, né, para comercializar, fazer dinheiro para gerar a própria guerra. Como você disse muito bem, grandes líderes do Hamas não estão ali. Ali está o braço operário do Hamas, né? Ali estão os guerrilheiros, os terroristas que pegam em armas. Grande parte da liderança do Hamas não está ali, né? O Hamas é financiado pelo Irã, né? Tem milionários espalhados. Os muçulmanos radicais espalhados pelo mundo inteiro que financiam as ações do Hamas. Esses não estão submetidos à guerra, estão nas suas mansões, né? Ilhados nas suas mansões, na sua riqueza, né? É uma guerra muito difícil para o Ocidente. Eu penso que esse avanço do radicalismo muçulmano vem muito no sentido oposto da decadência do Ocidente, ou da decadência da fibra moral do Ocidente, sabe, Café? Estava pensando muito nisso esses dias. Como é que se permite um avanço tão grande desse radicalismo muçulmano? O Ocidente se enfraqueceu de uma forma, a fibra moral que formou sempre o Ocidente se enfraqueceu. Essa tez, ela se rompeu. E esse rompimento, com essa geração atual, com esses valores que se propagam no mundo atualmente, permitiu, de certa forma, o crescimento exponencial dessa ideologia extremista muçulmana, né? Então, Israel hoje enfrenta também essa discussão no campo de guerra, né? Enfrenta as questões de mídia, de redes sociais, né? O alimento não está chegando. Como se o alimento não chegasse, porque Israel impede a chegada. Será que é isso mesmo? Será se é isso mesmo? Ou será se é o Hamas que está bloqueando a entrada desses alimentos para a parcela civil que está lá ilhada em Gaza? É muito grave, né? Enfim, para mim, a falência absoluta do gênero humano. No século XXI, a gente conviver com uma situação dessa, sabe? Olha, para você ter uma ideia, Cristiano Vilela, foi realizada uma pesquisa pelo site JNS, Israel is at War. E esse site é o seguinte: de cada 4 palestinos entrevistados, 3 tiveram uma visão positiva da ação do Hamas. Então, foram entrevistadas 668 pessoas, todos palestinos adultos, no sul de Gaza, no sul da faixa de Gaza, e também na Judéia e na Samaria, já em Israel, entre 31 de outubro e 7 de novembro, né? E a margem de erro é de menos de 4%, né? Significa o seguinte: há muito ressentimento, muito ódio. As condições são também condições contrárias, subhumanas em alguns casos, e quando a vida fica tão desagradável que ela se equipara à morte, quando não faz diferença estar vivo ou estar morto, o recrudescimento da violência aumenta ainda mais. A mera eliminação do grupo terrorista Hamas, além de ser algo muito difícil de ocorrer, porque é uma ideia, se ela não for substituída por uma liderança que possa estabelecer um diálogo, acredito que não se vai garantir nem a paz, nem a segurança, nem de Israel, nem dos palestinos. Exatamente, Capês. Uma boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que acompanham Linha de Frente aqui na Jovem Pan. Eu sou muito cético com relação a essas pesquisas, especialmente nesse contexto de guerra. Até porque eu fico imaginando que hoje em dia a população
Palestina de bem, ela seguramente está amedrontada e ela está asfixiada por esse poderio do Hamas, que se utiliza dessas pessoas como escudo humano e manipula essas pessoas para seu próprio interesse. Então eu imagino que uma pessoa nesse contexto, ela não vai ter a isenção necessária para poder responder um questionamento e criticar o Hamas ou criticar os ataques recentes feitos a Israel. Um outro aspecto importante, né, da gente colocar nesse sentido é que a gente tem percebido uma série de manchetes mostrando a falta de alimentos, uma série de manchetes mostrando as dificuldades do povo palestino. Agora, isso tudo, muito embora ele possa levar a uma análise simplista de que devemos todos exigir o cessar-fogo, mas o cessar-fogo, ele em momento algum vai resolver o problema, porque essa população continuará submetida aos caprichos e aos interesses desse grupo terrorista que é o Hamas. Então eu só vejo uma saída que é Israel e a comunidade internacional se unir realmente para acabar com esse grupo terrorista, para acabar com não só a existência, mas com a alimentação de estrutura, de finanças desse grupo terrorista, porque é só assim que a gente pode vislumbrar futuramente com que o povo da Palestina possa ser de fato independente, possa efetivamente se desenvolver sem viver à sombra do medo causado por conta do domínio do mal, do domínio maléfico, que é o domínio desse grupo terrorista que é o Hamas. Sem dúvida alguma. E para isso, é claro, vamos ter que se neutralizar também o Irã, que manipula os grupos xiita Hezbollah, lembrando que o Hamas é um grupo sunita. Tem também o Iraque, e na Síria se desenvolveram forças terroristas do Daesh, que é o Estado Islâmico. No sul da Arábia Saudita e também no Afeganistão, o grupo Al-Qaeda, e há muita confusão por toda a região e esses grupos têm se espalhado em células independentes, chegando até aqui no Brasil, quando foi desmantelada uma célula pela Polícia Federal, num bom trabalho da nossa Polícia Federal.